Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Olá, vim contar uma história que aconteceu comigo e mais 4 pessoas no último final de semana. Depois de passarmos o sábado na praia de Ubatuba, resolvemos voltar para a capital no domingo de madrugada. Quem conhece a Serra de Ubatuba sabe o quanto aquelas curvas são traiçoeiras e a quantidade de acidentes que acontece por ali. Pois bem, estávamos subindo a serra cuidadosamente por conta das curvas acentuadas e avistamos vários vultos e cruzes pelo caminho. Mas até aí, por sermos todos umbandistas e estarmos acostumados a ver esse tipo de coisa, não ligamos muito e apenas seguimos viagem. De repente, aparece um homem com os braços abertos e o pescoço torto, bem na frente do carro. Tomamos o maior susto, pois aquele homem não saía da frente. Mesmo acelerando, ele continuava andando, entre aspas, diante do carro, olhando para nós com um sorriso macabro. E coloquei andando, entre aspas, porque ele, na verdade, não andava, flutuava a milímetros do chão. Naquele momento era por volta de 4h40 da manhã. Ainda estava escuro, com as árvores ao redor e os barulhos de pássaros e outros animais deixavam tudo ainda pior. O medo foi aumentando cada vez mais, as curvas ficando mais fechadas, até que o carro morreu. Simplesmente não ligava por mais que tentássemos. E detalhe, o carro era novo e estava com a manutenção em dia, pois havíamos feito uma revisão antes da viagem. O carro só voltou a pegar às 5h30 da manhã, quando o sol já começava a nascer. E aquele homem havia desaparecido completamente, do nada. Só escutávamos a risada dele se afastando. Depois disso, terminamos a viagem sem nenhum problema. Ao chegarmos, levamos o carro ao mecânico, mas nada de errado foi encontrado. Olá, me chamo Giovana, tenho 45 anos e moro em Jundiaí, São Paulo. Venho novamente contar outras histórias do lugar onde morei, que chamávamos de sítio, pois era um antigo sítio com algumas casas bem antigas e um casarão principal. Este é o mesmo local do relato anterior, onde apareciam aquelas luzes. Pessoal, esse relato que ela fala das luzes, eu acho que eu não lembro, mas tem uns 2, 3 episódios atrás, tá? Quando nos mudamos para essa casa, que era bem antiga, com paredes grossas, portas e janelas de madeira, já sentimos um ar estranho. A casa era escura, mesmo durante o dia, mesmo com todas as luzes acesas. Não sei explicar direito, mas ela era desconfortável. À noite, quando ia me deitar, olhava para a parede e via formas se movimentando, como sombras. Havia gravuras na parede, como se tivessem sido desenhadas há muito tempo. Entre elas, várias suásticas. Eu tinha 11 anos quando me mudei para lá com a minha família. Era uma área rural, com colinas ao redor, pastos de gado e vegetação de arbustos baixos. Minha mãe, como boa mineira, me chamou para ir com ela até as colinas cortar vassoura de alecrim para varrer o terreiro. Ela não podia ver um pé de alecrim do campo que logo queria colher, e sabia que lá no alto encontraria bastante. Fomos lá pela trilha, que era razoavelmente difícil. Barrancos, pedras, subidas e descidas. Em alguns lugares era até preciso pular. A vista lá de cima era bem bonita. Minha mãe colheu galhos de alecrim no caminho para depois transformar em vassouras. Foi então que encontramos, lá no alto, um senhor bem idoso, negro, de cabelos e barba brancos. Usava um terno branco, chapéu branco e apoiava-se em uma bengala. Ele conversou com minha mãe, perguntou se tínhamos nos mudado há pouco tempo. Ela respondeu que sim. Ele foi muito cordial, se despediu tirando o chapéu e continuou andando, mancando, com dificuldade por ser idoso. Entrou no mato. Na hora pensamos, ele deve estar cortando o caminho para ir para a casa dele. Não estranhamos naquele momento, mas com o tempo fomos conhecendo bem o local e percebemos que não havia nenhuma casa por perto. Não tinha para onde ele ir, ainda mais com a bengala, sendo idoso e usando um terno branco em pleno mato. Logo depois que me mudei, precisei trocar de escola. Fui fazendo novas amizades, mas quando dizia onde morava, sempre ouvia dos colegas: "Nossa, você mora num sítio assombrado."
Não vou na sua casa, não. Tenho medo da noiva. A noiva é uma das aparições mais famosas desse local, entre outras que ainda vou contar em breve. Vamos ouvir mais um relato da Giovana. Depois de algum tempo morando nesse sítio, nos mudamos apenas de casa, mas continuamos no mesmo terreno, que era bem grande. Fomos para uma casa maior, mais afastada. Tínhamos que percorrer uma distância de aproximadamente 900 metros desde a entrada do sítio até a casa, que ficava longe da rua principal. O caminho era uma estrada de terra, com muitas árvores à beira. Em certo ponto, havia uma pedra bem grande, com uns 3 metros de comprimento e aproximadamente 1 metro de altura. Era achatada, por isso boa para sentar. Sobre a noiva que mencionei no relato anterior, meu vizinho, que na época era adolescente e voltava da escola à noite, disse que viu a noiva sentada nessa pedra. Conforme ele passava ao lado, ela acompanhava seus movimentos com a cabeça. Quando ficou bem em frente, não conseguiu ver o rosto dela, pois estava coberto pelo véu. Ele disse que não teve medo nem correu. Outras pessoas também falaram sobre essa noiva, mas esse é o único relato que sei contar em detalhes. Logo enviarei outros, tenho vários. Minha avó costumava contar muitas histórias da época em que morava no sul de Minas Gerais, na cidade de Cambuí. Eu tinha cerca de 15 anos quando ela me narrava essas histórias, que envolviam o lobisomem, o homem do chapéu e da capa preta, entre outras assombrações. Naquela época eu dizia para ela que, se fosse comigo, enfrentaria essas coisas sem medo. Achava que não teria receio algum. Certo domingo, eu morava em uma pequena casa de 2 cômodos construída no fundo de um terreno. Dividi o quarto com minha irmã, que era 5 anos mais velha que eu. Naquele tempo, ela já trabalhava, enquanto eu apenas estudava. Minha cama ficava encostada na parede, ao lado de uma janela de ferro. Nessa manhã acordei assustada depois de um pesadelo. No sonho, eu estava deitada em minha cama quando ela começou a levitar, balançando de um lado para o outro. Ao abrir os olhos, vi os raios de sol passando pelos vãos da janela. Eram cerca de 8 horas e somente eu e minha irmã estávamos em casa. Minha mãe havia ido visitar minha avó e meu pai, como de costume, tinha saído cedo para a roça. Enquanto pensava no que faria ao levantar, a janela começou a vibrar como se houvesse vento forte. Estranhei, pois fazia sol. Nesse momento senti um calafrio subir dos pés até a cabeça. De repente, algo agarrou meu pescoço e me levantou da cama, como se apenas minhas costas fossem erguidas. Fiquei totalmente imobilizado. Só conseguia mover os olhos e não conseguia falar. Tentei rezar em voz alta, mas nada saía. Então comecei a rezar mentalmente. Assim que fiz isso, aquela coisa me soltou. Apavorado, olhei para minha irmã, que continuava dormindo tranquilamente. Não quis acordá-la e saí correndo para a casa da minha avó, que morava na rua de trás. Chegando lá, contei tudo o que tinha acontecido. Minha avó, no entanto, me deu uma bronca dizendo: "Também você vive respondendo sua mãe falando palavrões? É isso que dá." Achei que poderia ser apenas um aviso. Mais tarde, fui até a casa de um amigo consertar o pneu da minha bicicleta. No caminho, achei estranho o fato de a rua estar completamente vazia, apesar de já ser quase 11 horas de um domingo. Enquanto seguia, um carro modelo Corcel 2 passou por mim. Tive a impressão de que o motorista me olhava fixamente. Virei para trás a fim de ver se era alguém conhecido e então percebi algo assustador. Um ser estranho de pele enrugada e olhos completamente pretos me observava pelo retrovisor. Meu corpo inteiro se arrepiou. Virei para frente imediatamente e quando olhei para trás novamente, o carro havia simplesmente desaparecido. Não havia como ele ter sumido daquela forma, no meio da rua. Apesar do susto, continuei meu dia normalmente. Porém, na segunda-feira de manhã, algo voltou a acontecer. Era cerca de 8h30 da manhã. Minha irmã já tinha saído para trabalhar e eu estava de férias. Ao me virar na cama, senti novamente aquele calafrio congelante percorrer meu corpo. Rezei e a sensação parou imediatamente. O problema é que isso passou a acontecer todos os dias daquela semana. Sempre a mesma coisa. No sábado, fui a uma festa na casa da minha tia e minha irmã não dormiu em casa. Voltei exausto e como minha cama estava cheia de coisas que minha mãe tinha separado para levar à roça, acabei dormindo na cama da minha irmã. No domingo de manhã,
Acordei e olhei primeiro para minha cama e depois para frente. O calafrio voltou com força total. Rezei e por alguns instantes a sensação parou, mas logo em seguida retornou ainda mais forte. Então, irritado, sentei-me na cama com as pernas cruzadas e falei em voz alta. Mas que inferno! O que você quer comigo? Para de me encher o saco. Se não falar o que quer, eu não vou saber. Apareça e fala de uma vez. Nesse momento, algo bateu no meu pé e puxou minhas pernas para fora da cama. Depois disso, curiosamente, os acontecimentos pararam por um bom tempo. Me chamo Martin, tenho 42 anos e essa história aconteceu comigo já tem muitos anos. Era o ano de 2000. Eu tinha 16 para 17 anos, cursava o segundo ano do ensino médio e estudava à noite. Sempre me considerei um sujeito cético, pouco dado a acreditar em histórias sobrenaturais. Mas o que aconteceu naquele dia, eu nunca encontrei explicação. As aulas terminavam por volta de 22h40 e geralmente eu saía da escola entre 22h50 e 23 horas. O caminho até minha casa era curto, 10 ou 15 minutos de caminhada. Naquela noite fazia frio. Eu usava calça, blusa pesada e uma touca por baixo da qual escondia discretamente os fones do meu Walkman. Como sempre, liguei-o na rádio 89,1 FM, a famosa rádio rock de São Paulo, e segui meu caminho, embalado pela música. Foi ao entrar na rua de casa que percebi. Havia um homem caminhando atrás de mim. Na hora, um pensamento me atravessou como um raio. Pronto, perdi meu Walkman. Continuei andando, tentando não demonstrar nervosismo. Quando já estava no quarteirão da minha casa, notei que ele acelerava os passos. Atravessei para o outro lado da rua, em direção contrária à de casa, tentando ganhar tempo. Se eu corresse, não teria fôlego suficiente. Nunca fui dos mais atletas. O estranho não atravessou junto. Passou reto por mim. Respirei aliviado. Parecia que estava livre. Só que alguns metros adiante, ele parou diante de um telefone público em frente a um bar próximo da minha casa. O bar estava fechado devido ao horário. Fingiu discar, mas assim que eu passei por ele, largou o aparelho e voltou a caminhar atrás de mim. O frio na barriga voltou ainda mais forte. É agora, já era. Então tracei meu plano. Se o portão de casa estivesse destrancado, eu entraria correndo e chamaria meu pai. Se estivesse trancado, só me restaria disparar na rua acima em direção à delegacia 24 horas. Acelerando o passo, alcancei o portão, mexi na fechadura e, para meu alívio, ele estava aberto. Entrei rapidamente. Logo após o portão, havia uma escada e, nesse exato instante, meu pai surgia no último degrau. Ele se virou assustado quando me viu entrar às pressas, enquanto eu trancava o portão às minhas costas. Como você entrou, se eu acabei de trancar o portão? Ele perguntou confuso. Estava aberto? Ainda bem que estava aberto. Tinha um cara me seguindo. Achei que ia ser roubado. Respondi, ofegante. Meu pai correu até o muro e viu o homem subindo a rua em disparada. Em seguida, me contou que havia acabado de trancar o portão, porque ouviu barulhos estranhos do lado de fora. Como sabia que eu tinha chave, ele não se preocupou. Mas no momento em que me viu entrando, disse ter sentido um arrepio, um calafrio inexplicável. Dias depois, um amigo dos meus pais parou em frente de casa, enquanto meu pai lavava o carro. Conversa vai, conversa vem, ele comentou sobre a segurança do bairro. E meu pai, então, contou o que havia acontecido comigo. Inclusive o detalhe estranho de eu ter encontrado o portão aberto logo depois de ele ter certeza de ter trancado. Foi quando o amigo dele disse: Zé, você sabe que eu tenho uma certa mediunidade, né? Sempre que passo em frente à sua casa à noite, eu vejo uma mulher, um homem e um cachorro parados ali. Intrigado, meu pai pediu que ele descrevesse. E a descrição bateu perfeitamente. Era a mãe dele, minha avó paterna, falecida antes mesmo dos meus pais se casarem. O pai da minha mãe, meu avô materno, morto quando ela ainda era criança. E um cachorro idêntico a um que meu pai tivera na infância. Meu pai correu para dentro de casa, pegou algumas fotos antigas e pediu para o amigo apontar quem ele via. Sem hesitar, ele indicou exatamente as pessoas que eu citei acima. Desde aquela noite guardo essa lembrança. Não sei o que aconteceu de fato, só sei que foi estranho, tenso e até hoje não encontrei nenhuma explicação lógica.
Oi, me chamo Minoru Nagata e estou falando da província de Toshigi, Japão. Conheci seu canal no Spotify quando eu já havia terminado de ouvir todos os contos de terror dos meus 2 canais favoritos, Sigma Terror e Biblioteca de Histórias. Sem ter o que ouvir enquanto dirijo o trabalho, perguntei ao ChatGPT quais eram os melhores canais que contam histórias de terror no Spotify. Ele me indicou seu canal, eu me apaixonei e passei a acompanhar todos os dias. Neste momento estou no episódio 142, relato Casa Maldita. Bom, chega de enrolar, bora para o meu relato. Bom, queria agradecer aqui ao meu amigo ChatGPT por me indicar. E é isso, né, gente? O ChatGPT fazendo por mim o que muita gente não faz. E obrigada por ouvir, vai desculpando, tá? Esses relatos mais antigos. Já falei pra vocês, né, que meu passado me condena, né? Eu achava que não ia dar em nada esse podcast. E aí eu lia de qualquer jeito e tá aí, a vergonha passada no crédito, né, parcelas mesmo a perder de vista. Mas é isso, né, gente? Ouçam o mais recente aí, que aí esse aqui eu capricho mais, tá? Mas é isso, vamos lá pro relato. Entre dois mundos. Desde criança, lembro de ter sonhos muito assustadores e esquisitos que sempre se repetiam. Por exemplo, sonhar que eu estou na escola pela manhã, enquanto todos os colegas estão eufóricos para ir embora. Eu, acompanhado por um colega, também eufórico, escuto que ele diz ter esquecido algo na sala de aula e o vejo correr para as escadas que levam ao segundo andar. Mas, num piscar de olhos, me vejo sozinho, acompanhado apenas pelo próprio breu. Sonhos assim eram recorrentes a ponto de se tornarem lúcidos e eu ficar desesperado para acordar. Mas o sonho que realmente me marcou veio na adolescência. Sonhei que pegava um ônibus e conforme o veículo seguia pela estrada, percebia que o sonho ia perdendo cor e tudo se tornava preto e branco. Então o ônibus parou e eu, sabendo que aquele não era meu ponto, disse: Oi, quando o senhor vai fazer o retorno? Acho que perdi minha parada. Desculpa, mas esse ônibus é só de ida? Respondeu o motorista enquanto todos desciam. Fiquei confuso e com medo, pois não sabia como voltar para casa nem onde estava. Tive a ideia de voltar na direção de onde o ônibus havia vindo e cheguei a um lugar que parecia uma praça antiga, mas estava deserta. No centro havia uma fonte seca. O lugar era sombrio e eu senti uma estranha necessidade de sair dali. Lembro como se fosse ontem de ter visto um ser que parecia um duende correndo até atrás do chafariz e entrando em um bueiro. Dirigi-me a um estabelecimento à frente que parecia uma padaria, mas lá não havia pães. Foi nesse lugar que consegui ver pessoas. Oi, você tem um telefone? Desculpe, neste lugar não existe telefone. Você precisa ir embora daqui. Mas eu não sei como voltar, respondi, preocupado. Fiquei na presença do homem e de mais 2 pessoas, olhando para fora e pensando qual caminho seguir. De repente senti como se tivesse sido puxado de volta ao sonho comum. Acordei. Mais ou menos 1 ano depois, tive o mesmo sonho, naquele lugar sombrio e sem cor. O ônibus que peguei estava fazendo um caminho diferente. Estávamos numa estrada reta e à frente, a alguns metros, pude ver pela janela um enorme portão. Através dele vi uma cidade mais escura do que a que eu estava e senti um arrepio, como se algo me alertasse para não atravessá-lo. Então pedi para descer ali, e assim fiz. Desta vez eu via pessoas na rua, mas todas, quando me viam, corriam para dentro de suas casas, estabelecimentos e se trancavam. Sempre que eu avistava alguém, corria pedindo ajuda. Por favor, me ajude, estou perdido, quero voltar para casa. Mas ninguém queria me ouvir, apenas fugiam e se escondiam. Até que encontrei uma mulher, provavelmente da mesma idade que eu. E eu conseguia encurralar ela para pedir ajuda, impedindo-a de escapar. Então, antes que eu pudesse tocá-la ou segurá-la, um enorme tigre branco surgiu entre nós, rugindo e rosnando, separando-nos. Caí de bunda no chão, com os olhos arregalados, e a mulher disse: Você não deve atravessar aquele portão, aquele lugar é pior do que este. Ela entrou em casa acompanhada pelo tigre branco, reluzente. Voltei a correr pela cidade cinza e escura à procura de ajuda, até que senti a mesma sensação de estar sendo puxado para o sonho comum e acordei. Curioso pela experiência. Nunca mais sonhei que estava naquele lugar, mas sempre quis saber por que tinha aqueles sonhos. Procurei uma médium e ela me disse que quando eu sonhava que ia para lá,
era porque meu coração parava por alguns segundos enquanto eu dormia. Durante esses segundos, eu visitava o mundo dos mortos, e o motivo dos avisos para se afastarem de mim era que eles tinham medo de que minha estadia naquele lugar se tornasse permanente. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.